Queridos, mais uma vez quero saudá-los com a paz do Senhor. Quero ler o texto que está no meu coração, no livro de Ezequiel, para falar-lhes da proposta temática. Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, onde Deus vai trazer a história na vida de 3 personagens bíblicos acerca da honra. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Amém? Queiram tornar os vossos assentos, enquanto carinhosamente, mais uma vez, como a minha última participação neste congresso, quero de novo agradecer ao pastor Josué, a todo o ministério, pastor Charles, pastor Lucas, em nome deles, a igreja, especialmente nesta noite, ao grupo de senhores e aos amigos. Muito obrigado, Ricardo, Zé Menezes, pastor Lucas, que estiveram cuidando de mim esses dias. Que Deus recompense a vós. Queridos, como se trata de um congresso de homens, e a proposta temática nos traz um desafio para a nossa geração, que não vai depender de só estar no texto ou no título, mas é que é algo mais profundo. Por isso que eu quero falar sobre homens de honra, baseado em valores inegociáveis. Quando nós olhamos a origem da palavra honra, vem do latim, que no nosso vocabulário é um conjunto de comportamento que inclui respeito, dignidade. E quando nós relatamos em termos a Deus, é reconhecer a sua glória e devolver a glória a Ele pela obediência. Então, com base nisso, eu quero tomar estes 3 personagens, sobretudo Daniel, pois Deus dá testemunho dele na sua geração. Quando nós observamos o capítulo 14, Deus se revela a Ezequiel em visão. E diz a Ezequiel que os idólatras, os filhos de Israel, homens, capítulo 14, versículo 1, vai dizer isso, que veio a palavra do Senhor. Arthur, muito obrigado. Põe o versículo 1 deste mesmo capítulo para a gente ler acerca. E vieram a mim alguns homens dos anciões de Israel e se assentaram diante de mim, diz Ezequiel. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Então, a partir daqui, Deus vai falar de um juízo. E, resumindo, ele diz: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, eu vou praticar a justiça. Então, a justiça de Deus é tão tremenda que ele toma estes 3 personagens para dizer: ainda que estivessem no meio delas esses 3 homens, salvariam apenas as suas almas pela vossa justiça. Homens de honra, valores inegociáveis. Então, me permita contextualizar a Bíblia e o contexto cultural para, como objetivo, enaltecer, provocar, despertar a responsabilidade que está sobre nós, sobre esta geração. Quando nós lemos, vejam que ele usa Noé. E olhem que honra, eu volto a dizer de novo, é um conjunto de comportamento que inclui dignidade e respeito. E
com base nisso, é o reconhecimento da glória do Deus vivo. Quando nós analisamos, a Bíblia nos mostra, no capítulo 2 do Gênesis, que Deus vem com algo, e a Bíblia diz que não se via. Portanto, quando nós discorremos no contexto histórico, quando nós analisamos, vejam que no capítulo 6 vai surgir uma degradação generalizada do ser humano. Degradação generalizada em todos os aspectos. Comportamento zero, a ponto de toda aquela geração estar corrompida. Pois a epígrafe diz, João, pastor, que a degradação foi generalizada, pastor Carlos, irmã Wanda. Então, observem que é neste período que resolve Deus acabar com o ser humano, porque a degradação era geral. Então, é quando o escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 7, ele diz a proposta: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Vejam que no meio de uma degradação geral de toda uma geração, a Bíblia diz que Noé era justo. Então Deus vem a ele e conta a sua intenção, pela honra e a dignidade que ele tinha em meio a uma geração pervertida, sem respeito a nada. Então Deus diz a ele que vai dar fim ao ser humano e à terra, mas ele achou graça diante de Deus pelo seu conjunto comportamental. Então Deus vem e conta a ele algo que não se via, pois o capítulo 2 está escrito que era uma relva que saía do solo e regava a terra, mesmo considerando a distância do capítulo 2 para o capítulo 6. Quando nós observamos o texto, isto é, na ótica humana, improvável. Não vinha chuva de cima e jamais a terra se fendeu para a água subir de baixo. Então ele crê pela fé no que Deus lhe disse. Segundo historiadores, não era fácil, porque quando Deus faz a proposta, é sobre algo que nunca aconteceu. Em meio à degradação geral, ele permanece fiel e honrando a Deus, e Deus vai lhe honrar. Então a Bíblia diz que ele é avisado deste julgamento, e a construção da arca que Deus lhe pediu, segundo historiadores, não tinha lógica humana, porque não havia estaleiro e nem rio, nem mar por perto. Deus manda ele construir a arca a quilômetros do mar, porque independia do mar, porque a água ou as águas iriam subir da terra e descer do céu. Então ele acredita e constrói a arca para a salvação própria e da sua família. Observem que ele passou mais de 100 anos, salvo engano, 120 anos, pregando arrependimento a uma geração corrompida. Pela fé, ele acreditou que possivelmente nós não acreditaríamos. E o escritor diz que estes heróis da fé eram homens como nós, semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas. Então aqui encontramos um homem de honra que não negociou os seus valores com Deus, mesmo diante de uma degradação geracional, totalmente falando. Então ele prega o arrependimento e
as pessoas zombavam, as pessoas diziam: ele está doido, porque a razão está do lado da maioria. Nunca chuva caiu de cima e nunca chuvas ou águas subiram de baixo. Acabou a razão, ele está doido. Mas a Bíblia mostra que nós que temos fé não andamos por vista. Por quê? Porque nós cremos naquilo que não vimos, desde que venha de Deus. Então Noé sobrevive em meio a uma degradação geracional. Então observem que ele sobrevive. Quando nós vamos para o livro de Jó, em síntese, Deus vai dar testemunho pela honra dele, porque ele sobrevive à destruição econômica e familiar, contra tudo e contra todos, contra a própria indignação do inferno, contra a própria aprovação de Deus, para denegrir o seu nome, para tirar a sua saúde. E o que eu acho lindo é quando Satanás confronta Deus, acerca que de Deus dá testemunho de Jó, pela honra que ele tem. Viste o meu servo Jó, que ninguém é igual a ele, ele guarda os princípios e os valores da honra comigo. Aí Satanás propõe que era por conta do dinheiro que ele tinha, era o homem mais rico do Oriente. Se tu tirar o dinheiro dele, ele vai perder os valores, negociar e vai te temer. O que eu acho lindo é que Deus agora vai dar autoridade a Satanás, confiando na honra de Jó. Eu te dou autoridade para tu ir e mexer no que ele tem, ou seja, em 3 princípios: econômico, familiar e a saúde. Tudo que leva a gente a desistir da fé. E o mais lindo é que Deus confronta Satanás, dá permissão a ele e não usa profeta, não dá sonho a Jó e nem dá visões do que ele acertou com Satanás. Veja que ele não diz nada a Jó, confia na honra, na dignidade e na integridade do crente. Eu confio nele, ele é homem de honra, pode meter bronca e você vai ver que ele vai continuar firme, me honrando, e não vai negociar os seus valores. Primeiro, ele detona a vida financeira. Veja que a Bíblia diz que não demorou. Como entender isso? Todos os seus bens são tirados de um dia para a noite. Toda a sua riqueza é tirada sem explicação. O silêncio de Deus é totalmente absoluto. Então os mensageiros vêm dizendo que a destruição levou o camelo, levou o gado, levou todas as suas riquezas, e ele agora não tem nada. Tudo foi destruído. E para piorar, diz a Bíblia que os 10 filhos dele estavam em um banquete, e um vento de uma hora para outra derrubou o lugar, e os 10 morreram de uma vez. A Bíblia diz que Satanás volta a Deus, em síntese, para questionar. Aí Deus vai dar testemunho da honra de Jó. Viste o meu servo Jó, que mesmo tu tirando tudo, ele continua de honra, continua um homem que eu posso confiar. Mas ele é saudável demais, ele tem saúde, tira a saúde dele e tu vai ver. Aí Deus disse: pode fazê-lo, só não tira a vida dele, mas tocar na saúde, pode meter bronca, porque eu confio nele, ele vai continuar
pessoa fiel. Aí Satanás vem e manda a doença inesperada. Perdeu a família, perdeu a riqueza e vai perder a saúde. Segundo o contexto histórico, uma ancianice, uma lepra, a ponto das unhas caírem e a putrefação no corpo aparecer. A Bíblia diz que o homem que era caridoso, ajudador dos pobres, agora está na miséria física, econômica e familiar. E na época a tradição era, até hoje, no meio dos ortodoxos do judaísmo, pastor João Ataíde, dizem eles que estas maldades é pelo pecado. Se um ser humano entra numa situação dessa, é porque ele pecou contra Deus. Então veja que o homem saudável agora não tem nem condição de dormir mais em casa. A única coisa que sobra é o lixeiro, é o lixo, é a miséria. As unhas caem e sem unhas não dá para parar a dor das feridas que detonou o seu corpo físico. Caco de telha é a solução. Imagina os amigos de Jó. A Bíblia diz: amigos souberam da notícia e vieram. Quando viram Jó, o amigo crente, sentado no lixo, o homem mais rico do Oriente, agora na miséria em todos os aspectos, sentado no lixo, na miséria, podre, passaram dias em oração com ele. Amigos de verdade sentaram no lixo com ele e começaram a orar. Como o silêncio de Deus é visível e perceptível, aí eles não aguentam. Ele diz: Jó, tu pecaste, Jó, confessa o teu pecado e isso passa. Aí Jó defende a sua honra e a sua inocência. Eu não pequei contra ele, eu não sei porque ele fez isso comigo. Aleluia. A mulher, a amiga mais íntima, a companheira do dia a dia, a divisão da própria carne, abre mão e não aguenta. Amaldiçoa este Deus e morre. E ele grita como a louca: fala tu, mulher, será que eu recebi os bens de Deus e também não vou entender o mal? O Senhor deu e foi ele que tomou. Bendito seja o nome do meu Deus. O sangue e o pus, o mau cheiro toma conta. A notícia se espalha na sua geração. E Jó pecou e perdeu tudo e está na miséria. Aí ele não vai aguentando. O silêncio de Deus permanece. Aí ele faz um lamento, dizendo: não há mais esperança para mim. Há esperança para a árvore, porque se uma ave é cortada, o tronco dela se queima, mas quando a chuva vem, ela é renovada. Mas para mim, pastor Fabiano, dizia ele, não há mais esperança como homem. Então a circunstância dizia: desista. A honra vem, os valores vêm, e ele grita: ainda que ele me mate, eu vou esperar nele, não vou negociar os meus valores. Mais perto do capítulo 40, ele não aguenta o silêncio e vai questionar a Deus. Os amigos ainda estão lá. A gente critica,
mas eram amigos, eles estão lá. Aí Jó vai questionando a Deus. Deus, em todo o fim da luta, o inferno vem. E Deus testemunha de Jó. Está vendo que ele é crente? Está vendo a honra que ele tem? Aí ele questiona. Aí Deus resolve falar. E quando Deus vem, não vem dando tapinha nas costas dele, sintetizando. Deus vem dizendo a ele: Jó, se tu for homem de verdade, eu vou fazer algumas perguntas a você e você vai me responder. Aonde tu estava, Jó? Quando eu criei a terra e a estendi pelo poder das minhas mãos. Aonde tu estava, Jó, quando eu criei o mar e coloquei limite, coloquei ferrolho e gritei para ele: daqui você não passa. Onde tu estava, Jó, quando eu criei o rinoceronte, quando eu criei os animais, quando eu fiz isso e fiz aquilo. Se tu és entendido, me diz aonde tu estava. Eu estou no controle. Aí Jó diz: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem e eu sei que ninguém pode impedir os teus pensamentos. Então faz o que queres, mas eu não vou negociar os meus valores. Homens de honra. Diga esta palavra, diga para quem está ao seu lado estas palavras. Não são só títulos, é exigida de nós, do nosso comportamento. E ainda que estivesse nela Daniel. Isso aqui é lindo, porque Deus vai testemunhar de Noé e de Jó em tempos passados. Mas quando ele se apresenta a Ezequiel, ele vai dar testemunho de um homem, de um jovem, na própria geração, porque Daniel é contemporâneo de Ezequiel. Então ele vai dar o testemunho da honra de Daniel na própria geração. Diferente, Noé tinha passado, Jó tinha passado, mas Daniel está na própria geração de Ezequiel. Aí Deus vai dar testemunho dele. Noé sobreviveu à destruição geral, à degradação geral. Jó sobreviveu, não negociou valores, vivendo a destruição econômica, familiar e a saúde, permaneceu de pé. Daniel não, Daniel é contemporâneo, era dias odiernos, ou seja, veja que Daniel vai sobreviver pelos princípios da degradação da fé. Observem que a fé dos judeus se acabaram, pastora Cristiane, ou se acabou, ou seja, a ponto deles ser levados à escravidão. Observe que quando Nabucodonosor fica sabendo que Deus entregou Israel nas suas mãos, ele toma uma decisão para mudar a história geracional da igreja. A proposta de Nabucodonosor é inteligente demais. Ele diz: olha, eu vou tirar do coração dos judeus a fé no Deus dele, vou tirar a história e vou mudar as gerações. Por isso que ele vai ao eunuco e dá a ordem: quando vocês invadirem, tragam escolha dos filhos de Judá, dos filhos de Israel, jovens. Não era qualquer jovem. Se ainda permanecesse, eu não estava aqui pregando. Preto e na época analfabeto, não ia entrar, ia ir como escravo, mas como nobre não ia. Ele diz: traga jovens, inteligentes, bonitos, habilidosos, para viver no palácio do rei, porque eu vou usar esse jovem para mudar as gerações futuras dos judeus. Nabucodonosor tem um plano bem principal:
acabar com a igreja, acabar com a geração pentecostal somos nós, mas a geração espiritual, a geração da fé, a fé vai ser destruída ou já estava. Observe que esta proposta tem sentido porque os jovens, vejam, é a idade mais essencial para você mudar uma cultura. Cerca de 20 anos é necessário para mudar uma cultura. Então ele é inteligente, ele diz: olha, eu vou pegar este jovem, vou incutir, impregnar no coração e na mente deles a cultura dos caldeus. Então daqui a alguns anos ninguém vai falar mais nesse Deus e nem na história de fé. Entram em Jerusalém, a fé do povo destruída. Veja que eles destroem em 5 as 2 invasões, destrói quem? O templo, o lugar de adoração, destrói a casa dos nobres, de onde Daniel e seus amigos vêm, e todos os outros, destrói tudo, queima a casa um dos outros. Então agora, a idade principal, traga-me jovens, que eu vou mudar a cultura e o jeito deles adorarem. Então observem, o nosso conceito psicológico nos ensina, no contexto ocidental, que de 13 a 14 anos, até aos 18 ou 21, vem a data mais especial. Por exemplo, se pastor Lucas quer mudar uma nova geração, esta é a data. Ele não vai pedir os velhos, porque é mais difícil, mas a idade dele incutir o seu desejo de cultura em uma futura geração, agora é a data certa, a idade certa, porque é o período da puberdade, a maior mutação do corpo humano, é nesta idade. Por isso que ele diz: tragam jovem, os velhos vão ser escravos, mas os jovens não. Então ele pega o período puberal, o período lunar e o período juvenil. Hoje já se fala até os 24 anos, que é o período ápice da maturidade do cérebro. Com 24 anos, o cérebro atinge fecha o cílico de maturidade. Então olha a intenção de Nabucodonosor: vou colocar a cultura caldeia na vida dos judeus. Não vai ter mais crente, não vai ter mais judeus, e não vai estar mais esse Deus. Então eles levam estes jovens não como cativos, mas para habitar no palácio. Olha que era o sonho de qualquer jovem, de qualquer homem. Eu recebo muitos pedidos de jovens que me pedem para levar eles à Europa e à América. Eu já realizei 4 casamentos levando jovens para o exterior, na Irlanda, na América. Eu já tenho jovens casados e tem outros noivos que vão comigo, e quando chega lá conhece alguém e se casam e não voltam mais. Por exemplo, o sonho americano é realidade. Eles me ligam: pastor, eu pago a passagem, mas eu quero ir. Eu digo: embora, onde eu ficar você fica, o que eu comer você come. Aqui Daniel e seus amigos era o sonho futuro, porque olhando para trás a fé acabou, olhando para trás a nobreza foi destruída, olhando para trás o templo foi destruído. Na ótica humana não tem como recomeçar. E no outro lado tem Babilônia, o sonho de qualquer jovem. Está lá a economia bombando, o poder bélico bombando e o futuro educacional. Babilônia era o sonho da época. Ela era a maior nação, política, economicamente falando. Então Nabucodonosor disse: vou bombar
vou mudar a história deste povo. Aí Daniel e seus amigos são levados para a Babilônia. E olha a proposta de Nabucodonosor: fora esse jovem, joga o povão no cativeiro. Mas eles não, eles vão viver no palácio, que eu quero usá-los para mudar uma cultura das gerações futuras. Então Daniel e seus amigos vão para o palácio, nobres, inteligentes e bonitos. Não eram só 4, mas eram mais. Então a Bíblia diz que agora Daniel e seus amigos recebem a proposta que todos nós queríamos: vocês vão comer da comida real, vocês vão beber da bebida real. O que o rei come, vocês vão comer. O que o rei bebe, vocês vão beber. Acesso futuro à maior autoridade da terra, Nabucodonosor. Aí veja, capítulo 1 de Daniel, versículo 8. Eu acho lindo, um jovem inexperiente, um jovem que tinha tudo para aceitar a proposta de Nabucodonosor. Mas olha o que a Bíblia diz: você não vê Deus interferindo, não. Aqui Daniel propôs decisão própria e particular, colocou no coração não se contaminar com as iguarias do rei, nem com a bebida que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Olha, eu tenho princípio, tudo está acabado lá, mas eu tenho princípio, eu tenho honra que eu aprendi do meu Deus. Não me dê só água e legume, mas eu não posso. A ordem do rei é que vocês vão se apresentar a ele, e vocês têm que estar bonito. Aí Daniel, decisão própria. Não veja Deus no versículo dizendo Deus entrou, não. Até aqui ele decide, e ele contamina mais 3, os 3 amigos, Misael e Azaria, e esqueci o nome do outro, mas são 3. Então os 4 agora decidem: olha Daniel, os 3, eu estou com você, homens de honra, meninos de honra. Aí o eunuco diz: não posso, testa a gente por 10 dias, e tu vai ver que nós vamos estar mais gordo, mais bonito do que quem come a iguaria do rei. A Bíblia diz que no final de 10 dias eles se apresentam. O eunuco olha e diz a Bíblia: eles estavam mais gordos, mais nutridos, mais rosados do que os que comiam a iguaria do rei. Aí o eunuco disse: é diferente mesmo.